lá, galera, vamos para mais uma aula exclusiva de questões da Fundação Getúlio Vargas, agora sobre os malwares. O que é isso? Os códigos maliciosos, os programas que são semelhantes aos vírus. Vírus, worms, cavalos de Troia, backdoor, rootkit, spyware, ransomware. Vamos ter que lembrar todos esses programas nocivos à máquina e que a teoria está muito bem documentada na cartilha. Então, sempre recomendo a leitura da cartilha. Cartilha que pode ser obtida gratuitamente em www.cartilha.cert.br. Esse é o nosso material de referência, ok? Vamos para a próxima. Vamos para Seduc do Amazonas. Um assistente técnico recebe um e-mail com um arquivo anexo em seu computador. E o antivírus acusa a existência de vírus. Olha aí. Qual deve ser o procedimento a ser realizado pelo assistente técnico? O descarte da mensagem. Eu não tenho como evitar a chegada de mensagens de correio. O meu endereço de correio é de notoriedade. Muita gente conhece o meu e-mail. Então, qualquer um pode me mandar uma mensagem. Assim como a caixa postal da minha casa, ela está lá no muro. E qualquer pessoa pode passar e botar um papelzinho. Observem, perto das eleições, vai ter um monte de santinho, um monte de propaganda política na minha caixa de correio. Eu não queria ter. Para mim, aquilo é um spam. É uma mensagem desejada. Né? Mas eu não tenho como evitar isso. Então, eu não tenho como evitar o recebimento dos e-mails. Mas eu não posso executar os anexos daqueles e-mails que são potencialmente perigosos. Se eu recebo um e-mail de uma pessoa desconhecida e aquele e-mail tem um anexo, eu não vou querer abrir para ver o que é, porque eu vou estar assumindo risco. E existem extensões que são mais propensas a vírus. Aí vocês têm que lembrar o conceito das extensões executáveis. EXE, COM, BAT, PIF, SCR, CMD. São extensões de alto risco, ok? Então vamos lá. Qual a opção que indica o procedimento de segurança? Abrir o e-mail para verificar o conteúdo antes de enviá-lo ao administrador? Não. Eu não vou abrir nem vou passar adiante. Se o meu antivírus está sinalizando a existência de vírus, eu vou fazer o quê? Excluir a mensagem. Executar o arquivo anexo, esse é o pior dos mundos. Se você executar, você pegou o vírus. Apagar o e-mail sem abri-lo. Gabarito, letra C. Armazenar o e-mail na área de backup para fins de monitoramento. Não. Existe no antivírus uma coisa chamada quarentena, onde você coloca um arquivo que tem suspeição de vírus, mas cujo antivírus não consegue remover aquele código malicioso. Aí você pode deixar ele em quarentena até que o antivírus ou descubra a maneira de limpar o arquivo ou entenda que ele não estava contaminado, Mas não é o caso. E a letra E, enviar um e-mail suspeito para a pasta de spam. Gente, se aquele e-mail tem um vírus, eu quero me livrar dele, eu vou apagar. Gabarito letra C. Beleza? Vamos para a próxima. Há diversas medidas preventivas para manter os dispositivos computacionais protegidos contra a ação de códigos maliciosos, como, por exemplo, medidas preventivas: utilizar antivírus, manter um firewall, manter sempre os programas atualizados. Isso é preventivo. Letra A. Utilizar mídias removíveis, pendrive, como, por exemplo, pendrives para transferência de arquivos. Isso é bom para minimizar o risco. O pendrive que você vai enfiar em várias máquinas para transferir um arquivo de uma máquina para outra, se uma máquina estiver contaminada, é possível que o seu pendrive também se contamine durante a utilização. Então, a letra A não é uma recomendação. Executar simultaneamente diferentes programas antivírus. Se você fizer isso, um antivírus começa a achar que o outro é um vírus. E aí eles começam a entrar em conflito. Eu não devo ter mais de um antivírus na máquina. O que eu posso ter é um antivírus, um anti-spyware, programas diferentes. Legal? Mas 2 antivírus, anti-malware é a mesma coisa que antivírus. Eu tenho que ter um bom antivírus. Então, a letra B não é legal.
Letra C. Manter os programas instalados com as versões mais recentes. Essa é uma resposta. Essa é sempre uma recomendação válida. Essas atualizações podem vir na prova como patch, que são os remendos. É normal as empresas de software lançarem programas e, conforme as pessoas vão descobrindo vulnerabilidades e tudo, elas vão trazendo correções. Só para ter uma ideia, quando a gente pensa num Google da vida, se a gente buscar a versão do navegador que a gente está trabalhando, aqui em ajuda, sobre o Google, o meu Google está na versão, olha que doideira, 104.0.5112.102. Cada atualização de segurança normalmente implica uma nova versão. Ele vai aumentando essa numeração. Olha que doideira, né? Isso é só para mostrar como existem atualizações. Algumas atualizações podem trazer melhorias, legal. Aí ele troca de 104 para 105. Mas quando é só correção de segurança, isso vai sendo, essa numeração vai sendo menos significativa. Como esse programa é livre, as atualizações são muitas mesmo, né? Nos softwares pagos, muitas vezes eu não tenho tantas atualizações, mas tenho também. Então, é sempre recomendável utilizar a versão mais recente. Os programas velhos, muitas vezes, eles perdem essa elegibilidade à atualização. Então, se você usar, por exemplo, o Windows XP na tua máquina, o Windows XP é muito antigo. A Microsoft ela já descontinuou o processo de atualização desse software. Portanto, se algum hacker descobre uma vulnerabilidade no XP, é possível que ele invada a sua máquina e não vai ter correção para isso. Daí é importante sempre utilizar o quê? Sistemas operacionais atualizados, programas atualizados. Beleza? Letra D. Habilitar a autoexecução de arquivos anexados? De jeito nenhum. Se eu colocar para executar automaticamente um arquivo, por exemplo, para eu ler um e-mail, ferrou. Eu estou correndo risco, é uma vulnerabilidade. Utilizar firewall é legal, mas não em detrimento do malware, do anti-malware. O antivírus é uma coisa, o firewall é outra. Qual a diferença? O firewall impede intrusões. Ele vai filtrar tudo aquilo que entra e sai da rede. Se uma questão de prova colocar que um firewall é recomendável para impedir a entrada de vírus, tá certo. Mas se o vírus já estiver dentro porque você colocou um pendrive, o firewall não está nem em pendrive. O firewall ele protege a rede. Aí se tu pegou um vírus através do pendrive, o vírus está dentro. Imagina um contexto dentro de uma casa. O vírus é o ladrão. O firewall é o muro. O muro impede a entrada do ladrão. Mas se tu abriu a porta para o ladrão já está dentro, o muro não cai em cima do ladrão para matar o ladrão. Quem mata o ladrão é o antivírus. Então são duas coisas diferentes. Talvez seja interessante você ter um muro e um cachorro. O muro é, nessa analogia, o firewall e o cachorro o antivírus. Legal? Aí o ladrão não vai querer pular, mas se o ladrão pular, o cachorro pega ele. A ideia é mais ou menos por aí. O gabarito, então, ficou o quê, gente? Letra C de Charlie. Vamos para a próxima. Esse concurso do TRE do Pará, a gente tem que ter muito cuidado quando for escrever a sigla. Eu me recordo de uma aula que eu fui dar de véspera para o TRE do Pará, e isso acabou virando meme, né? Vamos continuar. Se você receber um e-mail de um remetente desconhecido solicitando que abra um documento anexo de nome orçamento.doc, arquivo doc é um arquivo do Word velho. Eu não consigo identificar se esse arquivo tem macro. Então, eu abrindo esse arquivo, eu vou estar assumindo o risco de contaminar a minha máquina com vírus de macro, que são os vírus criados em arquivos
do Word, Excel, do PowerPoint. Legal? Se você receber um e-mail de um remetente desconhecido solicitando que abra um documento anexo de nome orçamento.doc, o melhor procedimento a tomar é... Gente, remetente desconhecido, o procedimento a tomar é o quê? Apagar a mensagem. Executar o arquivo? Não. Apagar permanentemente o e-mail sem executar o arquivo. Gabarito letra B. Manter o e-mail em sua caixa de entrada? Não. Mover a mensagem para o lixo eletrônico? Não. Aplicar regras a essa mensagem deslocando o e-mail para uma pasta apropriada? Não. Eu tenho que apagar. A ideia é apagar. Gabarito, então, letra B. Próxima. Agora uma questãozinha de 2022. João acessou o seu computador e recebeu a seguinte mensagem: todos os seus arquivos foram criptografados. Você se ferrou, perdeu acesso a tudo. Quer a senha? Realize o pagamento do link indicado e receba a senha para descriptografar. Esse tipo de ataque que cobra resgate é oriundo da ação de um ransomware. Então, existem diversos tipos de malware. É como se fossem categorias. Eu não quero falar categorias de vírus, né? Mas o malware é genérico. Aí eu tenho o vírus, o worm, o bot, o backdoor, o cavalo de Troia, o spyware. Adware e keylogger são tipos de spyware. Sendo que o adware está relacionado à propaganda e o keylogger está relacionado à captura de teclas. O ransom é resgate. Mas não é aquele resgate de bombeiro, é um resgate de sequestro. O ransom é a resposta do computador. O vírus é um arquivo malicioso, ou melhor, é um programa malicioso que precisa se hospedar em arquivos existentes na máquina. E backdoor é um programa que abre portas para intrusões. A ideia do backdoor é uma porta dos fundos aberta. Porta dos fundos aberta vai deixar o ladrão entrar, né? De maneira furtiva, escondido. Então, gabarito aí é o quê, gente? Letra C. Normalmente, quando eles cobram esse tipo de resgate, o pagamento não é feito via Pix, gente. Como é que é? Você não vai fazer um Pix. Você vai pagar o cara com Bitcoin, com uma moeda criptográfica, para quê? Para não deixar rastros. Para que, se você for a polícia, dificilmente a polícia vai conseguir fazer alguma coisa. Seja pelo fato do Bitcoin não deixar rastros, seja pelo fato de permitir transferências internacionais, né? Muitas vezes esse hacker nem é do Brasil. Vamos para a próxima. A segurança na internet constitui atualmente uma das preocupações dos administradores de redes, pelos danos que as pragas virtuais podem causar. Nesse contexto, analise as descrições a seguir. Item 1. São malwares que necessitam de uma interação do usuário para infectar a máquina. Quando ele fala em interação, necessita do contato. Galera, em tempos de pandemia, o papo do contato ficou muito evidente. Qual foi a recomendação para que a disseminação do vírus diminuísse? O lockdown, que as pessoas ficassem em casa. Por quê? Se as pessoas ficassem em casa e não ficassem doentes ou se curassem da doença antes de sair, não propagariam aquilo. E aí a doença ia ficar erradicada, porque o vírus precisa de um hospedeiro. Então, para pegar o vírus, eu tenho que abrir o arquivo, eu tenho que ter o contato. O exemplo clássico é um anexo de e-mail contendo um código executável malicioso. Se o usuário receber e abrir o anexo, o malware será executado na máquina. Bom, vamos ver as alternativas aqui. Proxy não é malware. Sniffer é um programa que intercepta dados que trafegam na rede. Está fora do contexto também. O worm, ele não necessita. Vê se tem o uso da palavra necessita.
O ORM ele não necessita ser explicitamente executado, né? A palavra necessita invalida o ORM, porque o ORM ele tem a capacidade de se autorreplicar. Então, a minha dúvida agora vai ficar entre o vírus e o spyware, porque ambos precisam ser executados. Tá bom. 2. São programas capazes de entrar em uma máquina sem qualquer interação. Aí é o ORM. O ORM ele tem a característica, o verme, ele tem a característica de se replicar. Né? Você olha, eu não quero ficar falando do tapuru. Ô meu filho, deixa um alimento, né, fora da geladeira durante bastante tempo, a mosquinha vai lá, posa. Aí daqui a pouco tem um bichinho, daqui a pouco tem 100 bichinhos, 1000 bichinhos. A característica do ORM é a autorreplicação. O verme, ele é capaz de se replicar. E ele é capaz de passar de um alimento para o outro, né, de andar de um alimento para o outro. Então, o ORM ele tem essa característica de explorar vulnerabilidades, de explorar conexões de rede. Vamos continuar lendo. O exemplo clássico é de um usuário que está executando uma aplicação de rede frágil, para a qual um atacante pode enviar um malware que varre a internet em busca de outros hospedeiros e fica se propagando. Então, o item 2 aí é o ORM. O gabarito é o que? Letra B. Vamos para a próxima. O antivírus do departamento de TI de uma empresa identificou que um programa de computador invadiu máquinas de funcionários do departamento e abriu portas. Abriu portas. Eu já vou pensar no backdoor. Através das quais é possível controlar o sistema afetado sem que os usuários percebam. Cada tipo de malware tem uma palavra-chave ou expressão. Então, quando alguém pensa assim, ó, vírus, hospedar, ORM, replicar, congestionar, cavalo de Troia, ideia do presente de grego, se faz passar por uma coisa inofensiva, mas tem código malicioso escondido. Spyware, espião, monitora, intercepta, monitora, para enviar para terceiros. Backdoor, porta dos fundos, permite a entrada de um invasor, vulnerabilidade. Cada programa malicioso, ransomware, resgate. Então, muitas vezes até brinco numa aula presencial, eu falo uma palavra e quero o programa. Né? Por exemplo, se eu falar replicar, eu quero que a pessoa me retorne o quê? O ORM. Se eu falar em controlar, eu quero que a pessoa pense no bot. Se eu pensar em abrir portas, eu quero que ela fale do backdoor. Se eu pensar em inofensivo, eu quero que ela pense no Cavalo de Troia, que é um programa aparentemente inofensivo, mas possui código malicioso escondido. Então, cada programa tem, né, um gatilho. Abriu porta, tu vai pensar no backdoor. O nome está dizendo. Backdoor, porta dos fundos. Bug é tipo de erro. Bug é um erro. A letra C é desconhecida. A letra D é um tipo de ataque. E a letra E é um tipo de spyware. Relacionado o quê? A propaganda. Anúncio. Advertising. Software. Mostra propagandas em programas. Legal? Gabarito, então, ficou letra A. Próxima. A respeito das ameaças que uma informação pode ser submetida, analise a afirmativa a seguir. Item 1. Vírus é um programa que se conecta a um arquivo. Ele precisa de um hospedeiro. Se não tiver hospedeiro, ele morre. E replica-se sem a necessidade de sua execução. Qual o erro? Sem. Ele precisa do contato. Eu preciso abrir. Eu preciso executar. O item 1 é falso. Aí começa a fazer questão, você começa a ver que os assuntos se repetem. É essa a importância dos exercícios. Não tem como passar em concurso público sem fazer questão, gente. Quanto mais questão, mais perto da aprovação. Então, se o item 1 é falso, a letra A está errada, a letra D está errada. Certo? Item 2. O ORM é um programa que se conecta? Não. O ORM ele não se conecta, ele não se insere em arquivos existentes na máquina. O item 2 é falso. Por isso, gabarito é letra C. E eu não preciso
ler o item 3. Ah, mas eu quero. Ô, meu filho, tá bom. Aqui tu pode até ler. Na prova, não. Cavalo de Troia é um programa disfarçado. A ideia do presente. Presente grego. Se faz passar por um aplicativo útil. Se faz passar por um aplicativo inofensivo, mas possui código malicioso escondido. Então, o item 3 aí é verdadeiro, gabarito letra C. Ok? Vamos para a próxima? Vamos embora. Um usuário recebe um e-mail anônimo dizendo que o arquivo anexo fotos.exe contém algumas fotos antigas desse mesmo usuário. Esse usuário, então, clica no arquivo anexo, mas nada acontece. Sobre as razões que podem explicar esse fato, analise as afirmativas a seguir. Item 1. O usuário recebe um e-mail que tem um anexo. O usuário clica no anexo, mas não aconteceu nada. Aparentemente não aconteceu nada. Se fez passar por uma coisa o quê? Inofensiva, parece fotos. Fotos parecem ser coisas boas. Essa é a ideia do cavalo de Troia. O cavalo de Troia se faz passar por uma aplicação útil, mas possui código malicioso escondido. Vamos ver. Sobre essas razões que podem explicar esse fato, analise as afirmativas a seguir. O computador do usuário não tem software instalado para visualização de fotografia. Não é isso não, pessoal. O arquivo anexo era provavelmente algum tipo de vírus. Veja que aqui ele está colocando o tipo de vírus de maneira genérica. Ele não sabe qual é o programa malicioso. Ele não determinou a ação, né? Mas ele generalizou, como se o cavalo de Troia fosse um tipo de vírus. O item 2 é verdadeiro. 3. O servidor de e-mail não conseguiu executar o anexo. Quem executa o anexo é a tua máquina cliente, não é o servidor. Então o item 3 não tem a ver. Por isso o gabarito aí é o quê? Só o 2 correto. Letra B de bravo. Próximo. Vamos lá para a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso. Com relação aos aplicativos para a segurança da informação, assinale V ou F. Firewall é um recurso que pode ser tanto hardware quanto um software. Por isso, o primeiro item já é falso. Quando ele coloca que o firewall é exclusivamente em software, está errado. O firewall pode ser tanto um hardware quanto um software. Então, o item 1 é falso. Existem equipamentos de firewall. Se você nunca viu, aprende agora, meu filho. Por exemplo, a Cisco, que é uma das grandes empresas de redes, ela tem um firewall chamado ASA. Olha aí. Por que você não tem um firewall? Porque você não precisa gastar essa grana. Você não tem um firewall físico, né? Não é muito comum um usuário doméstico ter firewall físico. Isso é mais para uma empresa. Uma empresa que costuma ser alvo de ataques, né? Uma empresa que tem informações sensíveis. Aí ela vai investir 120 mil reais num firewall feliz. Mas você não. Legal? Você acaba instalando o firewall no próprio sistema operacional. O próprio Windows tem um firewall no Windows Defender. Então, o item 1 está errado porque exclusivamente software não dá. Item 2. A detecção de vírus por meio de um serviço de computação em nuvem permite a identificação de arquivos maliciosos e indesejados por múltiplos mecanismos de detecção em paralelo. Rodando lá na nuvem, né, a gente pode ter computadores trabalhando em paralelo. Então, o item 2 é verdadeiro. Se o item 2 é verdadeiro, provavelmente já acabou a questão, né? Falso, verdadeiro? Não, ainda estou entre duas. O que é um anti-spyware? Programa que vai ser usado para remover spyware, né? Para combater programas espiões. É um software de segurança que tem o objetivo de detectar e remover spywares, sendo ineficaz contra o adware. Qual o erro aqui? O adware é um tipo de spyware. Isso a gente, inclusive, anotou nas questões anteriores. Então, o item 3 é falso também. Gabarito, letra A de alfa. Ok?
Vamos para a próxima. Um vírus de computador é um software malicioso que pode causar sérios danos ao sistema infectado. Sobre vírus de computador, assinale a alternativa correta. Letra A. Adwares são vírus pacíficos? Nada disso. Os adwares são programas espiões que vão exibir propagandas, onde inclusive não deveria ter propaganda, né? Insere propagandas dentro de programas. Nada de vírus pacífico. Não existe programa malicioso bom, né, gente? Com uma exceção. O spyware é o único que pode cair na prova como programa legítimo. Por exemplo, eu instalei um programa que eu monitoro tudo que a minha filha faz. Se eu quiser saber onde ela está agora, eu vejo. E se eu quiser ver as conversinhas dela, eu também vejo. Mas por quê? Porque a minha filha tem 11 anos, ela está sobre a minha guarda, sobre a minha responsabilidade. Então eu, como pai, eu coloco um programa espião no celular da minha filha com caráter legítimo. Então o spyware, ele pode ser legítimo. Todos os outros não admitem essa possibilidade. Não existe vírus bom, não existe cavalo de Troia bom, não existe backdoor bom, beleza? Só o spyware é que tem essa possibilidade de ser legítimo. Vamos para a próxima. Ele quer a correta. Cavalos de Troia são geralmente aplicativos simples que escondem funcionalidades maliciosas e alteram o sistema para permitir ataques posteriores. É verdade. Eu não quero entrar no mérito se ele é simples ou complexo. Eu não vou entrar no mérito do se ele necessariamente vai alterar. Não está escrito necessariamente. Né? O cavalo de Troia ele tem o quê? A característica de esconder funcionalidades maliciosas. É a ideia do presente. E as demais alternativas? Por que estão erradas? Backdoor não é vírus. Quem cobra resgate é o ransomware. Então a letra C está falando do ransomware. Letra D, spyware não é vírus. Engenharia social não é malware. Letra E, worms são arquivos nocivos que infectam o programa. O worm não infecta o programa. O worm se replica automaticamente. Ok? O cavalo de Troia, ele se caracteriza por se passar por uma aplicação útil e ter código malicioso escondido. Aí, existem diferentes tipos de cavalo de Troia. Existe o cavalo de Troia espião. Existe o cavalo de Troia destrutivo, que vai apagar tudo. Existe o cavalo de Troia backdoor. Existem diferentes tipos de cavalo de Troia. O cavalo de Troia, ele extrai um programa espião. É uma maneira de você acabar tendo um spyware na máquina. Pode se dar através do cavalo de Troia. O cavalo de Troia ele pode extrair um backdoor. E aí alguém pode entrar na sua máquina. Aonde que isso está documentado? Por que isso é assim? Isso é assim porque o tio Renato está falando? Você até poderia acreditar nisso, mas eu lhe provoco sempre a ler a cartilha. A cartilha do Comitê Gestor de Internet do Brasil. Então, vamos lá. Eu quero ler a cartilha. Isso, leia a cartilha. www.cartilha.cert.br. Aqui a gente vai ter um link para fazer um download de um livro. Fascículos. Livro. Pronto. Eu quero baixar em PDF. Quando você buscar na cartilha sobre o cavalo de Troia, aqui no cantinho tem tudo. Ó. Golpes, ataques, códigos maliciosos. Aí você vem aqui, ó. Cavalo de Troia. Ele vai trazer a definição do cavalo de Troia e vai mostrar para você
os diferentes tipos de cavalo de Troia. A gente tem aqui o Trojan Proxy, o Trojan Spy, o Trojan Backdoor. Ele faz o quê? Ele inclui um backdoor. Então, você tem que observar quando a questão é genérica, quando a questão é específica. Nesse contexto, cavalos de Troia são geralmente, aplicativos que se fazem passar por uma coisa boa, por isso escondem funcionalidades maliciosas. E o que ele faz? Ele modifica o sistema, ele instala um programa espião, ele apaga arquivos, ele faz alguma coisa maliciosa. Como, por exemplo, abrir portas para permitir a entrada de intrusos. Essa, inclusive, era uma referência clássica ao cavalo de Troia, gente, por causa da história. Qual era a história do presente grego? Vamos deixar um cavalo na porta da cidade como se fosse um presente, eles vão receber o cavalo, vão abrir as portas e os inimigos vão invadir. Então, o cavalo de Troia ele sempre teve muito associado à abertura de portas. Os cavalos de Troia mais clássicos, eles eram justamente para quê? Para criar backdoor. Na década de 90, eu era aluno de curso técnico em informática. E eu, no ensino médio, eu já fazia backdoor. Eu já fazia cavalo de Troia. Como? Eu mesmo tinha que digitar meus jogos. Naquela época, não havia esse compartilhamento de jogos na internet, como hoje em dia. E aí eu digitava os meus jogos e colocava um cavalo de Troia no meio. E distribuía fita cassete, disquete na sala de aula. Aí, pessoal, trouxe um jogo novo. Meus amigos ficavam tudo felizes. Aí eles colocavam o jogo na máquina. Quando eles colocavam o jogo na máquina, depois de meia-noite, eu ficava só esperando eles entrarem na internet. E quando eles entravam na internet, eu abria a bandeja do CD, eu mandava mensagem, eu desligava o computador do cara, mandava imprimir. No dia seguinte, os caras ficavam lá, porra, minha máquina foi invadida por um hacker. E aí todo mundo prestando maior atenção e eu, né? O que o hacker fez? Me chamou de gordo. Ih! Naquela época não era bullying, era zoação, né? Hoje, ainda bem que isso tudo já prescreveu, então eu posso contar. Os programas eram joguinhos. O joguinho funcionava, então ele não desconfiava. Só que, na verdade, tinha código malicioso escondido. Bom, vamos continuar. Para reduzir o risco de malware por meio do monitoramento do computador, para evitar que esse programa malicioso modifique configurações na máquina, qual recurso do Windows 10 que pode ser usado? Hoje em dia, você não precisa ter programas de terceiros para antivírus, para firewall. O Windows tem uma central de segurança que é o Defender. É o Windows Defender. Então, o gabarito aqui é o que? Letra C. Eu, por exemplo, nem uso mais antivírus de terceiros. Eu uso o próprio Windows Defender e eu tenho uma navegação salutar. Né? Eu não fico entrando em site sacanagem para pegar nada. Eu não fico baixando conteúdo hacker. Então, a minha navegação, a minha orientação com o Windows Defender tende a ser suficiente para manutenção da máquina. Vamos para a próxima. Vamos embora. Vamos embora. João administra uma rede de computadores com muitos sistemas de informação, cujas operações são de acesso restrito, pois contém informações confidenciais. Nos últimos meses, João recebeu diversos relatos de ataque de keylogger e screenlogger. Keylogger é um programa que captura teclas. E screenlogger é um programa que captura telas. O keylogger podia ser usado, por exemplo, para capturar senhas. Então, os bancos, no passado, eles eram lesados por esses programas maliciosos, né? Porque alguém entrava no banco, digitava agência, conta, senha, o hacker ia lá, pegava esses dados e praticava fraude. As pessoas instalavam keylogger, por exemplo, na Lan House. Aí tu sentava na Lan House para acessar o banco, já era. Os bancos criaram, então, um mecanismo de teclado virtual. Qual é a ideia do teclado virtual? Você não vai mais digitar. Aí o keylogger não vai capturar. No teclado virtual, você usa o mouse para clicar. E os hackers tiveram que se adaptar. E aí eles criaram o screenlogger. O screenlogger captura telas. À medida que você vai clicando no número,
ele vai capturando aquela sequência de cliques. É como se ao clicar ele desse um print screen. E assim o hacker conseguia saber aonde você clicou. Ele pegava a tua senha do mesmo jeito. Por isso que hoje o teclado virtual ele costuma ter vários números no quadradinho, porque ainda que você clique, se alguém vê, não sabe exatamente qual o número que você está clicando. Né? E esses quadradinhos vão mudando de posição. São todos mecanismos, quando você passa o ponteiro do mouse e o número some. Mecanismos que os bancos usam hoje em dia para tornar o teclado virtual mais seguro. Então, vamos lá. João recebeu diversos relatos de keylogger e screenlogger. Diante desse cenário, João deve proteger a sua rede de ataques do tipo spyware. É porque o keylogger e o screenlogger são exemplos de spyware. Então, gabarito é o que? Letra B de bravo. Vamos para a próxima. As ameaças virtuais representam riscos a qualquer computador conectado à internet. Isso é fato. Ah, eu vou parar de usar a internet. É que nem aquele cara que tem um carro e deixa na garagem, porque tem medo de sair. Tá de sacanagem. Você tem que usar, né? Os softwares que realizam ações maliciosas, como publicidade, anúncio. Em inglês, advertise software. Esse programa especificamente é um adware. O adware é um tipo de spyware. Então já matei aí que o gabarito é o que? Letra B. Softwares que realizam ações maliciosas, publicidade indevida, coleta de informações pessoais ou alteração da configuração do computador sem o consentimento do usuário são denominados programas espiões. Veja, você não podia se prender aqui à alteração da configuração do computador, porque isso não caracteriza o spyware, isso teria um caráter secundário. Mas publicidade indevida, coleta de informações pessoais, spyware, gabarito, letra B. Começou? Mas aí eu não poderia marcar a letra A ciente de que existe o Trojan Spy? Então. E agora? Não tem nada falando sobre uma aplicação aparentemente inofensiva, que se faz passar por um programa útil. Não tem nada que me direcione para o cavalo de Troia. Ele está dizendo softwares que realizam ações maliciosas, como publicidade indevida, é o adware. Coleta de informações pessoais, é o spyware. Porque o adware é um tipo de spyware. Então, eu vou marcar a letra B. Ok? O cavalo de Troia, ele é até mais abrangente. Né? Porque o cavalo de Troia pode ser destrutivo, pode ser espião, pode ser backdoor. O cavalo de Troia tem uma porrada de subclassificações. Mas não há no enunciado algo que remeta ao cavalo de Troia. Né? Aquela palavra-chave do cavalo de Troia. Pensei que era bom e me ferrei. Presente de grego. Então, eu estou indo no específico. Ação maliciosa como publicidade indevida, é o adware. Coleta de informações pessoais é o spyware. Então, spyware. Gabarito, letra B de bravo. Vamos para a próxima. E as outras alternativas? O ransomware é o que criptografa e cobra resgate. O ORM é o que fica se replicando, congestiona e causa lentidão na rede. E DDoS é um tipo de ataque. É um ataque de negação de serviço. Faz alguma coisa parar de funcionar. Ataque de negação de serviço. Ok? Próxima questão. As falhas de segurança em sistemas operacionais ou em aplicativos podem permitir que pessoas não autorizadas acessem informações de computadores e instalem vírus ou aplicativos de controle sobre essas máquinas remotas. Falhas, vulnerabilidades. Caramba, esqueci de fechar a porta, cara, eu deixei a porta de casa aberta. É uma vulnerabilidade. Instalei um programa
para fazer compartilhamento de arquivo, para ficar baixando música, mas a porra do programa de baixar música acabou deixando meu computador vulnerável. Backdoor. A abertura de portas, de brechas, é o backdoor. Tendo a porta aberta, o invasor vai poder fazer qualquer coisa. Então, gabarito aí é o quê? Letra C. Essas falhas de segurança são as vulnerabilidades propriamente ditas, são o backdoor. Legal? DDoS é um tipo de ataque. Keylogger captura teclas. Tem alguma coisa falando que capturou tecla? Então não é o keylogger. O phishing é um golpe de engenharia social voltado para fraude financeira. Ah, você, se não clicar aqui, tu vai perder tua conta corrente. Aí o cara clica lá e se ferra. É um phishing. E o spyware é o programa espião. Não tem nada dizendo aqui, remetendo ao espião. Ele está falando, pessoas não autorizadas vão entrar na máquina. Então, é um backdoor. Letra C. Vamos para a próxima. Os códigos maliciosos fazem inúmeras vítimas e provocam os mais variados prejuízos. Quando esse código se instala na máquina da vítima para permitir conexões remotas, funcionando como um controle remoto, permitindo que alguém entre e fique mexendo, fazendo o que quiser, é um backdoor. Gabarito, letra E. Professor, eu instalei um programa na máquina, agora nesse período da pandemia, é o TeamViewer. Ah, tinha um outro também que era o Anydesk, onde o cara da minha empresa entrava no meu computador para consertar. É um backdoor? Eu disse para vocês que o único programa legítimo, o único que pode ser tanto malware quanto legítimo é o spyware. Naquele contexto lá da minha filha que eu monitoro de maneira autorizada. Agora, o backdoor, ele vai permitir o ingresso na máquina sem senha, ou seja, não autorizado. Quando você tem o uso de TeamViewer, do Anydesk, você tem um acesso remoto autorizado, supervisionado, aí não é um software malicioso. Não é considerado uma invasão, não é um backdoor, ok? O backdoor, ele entra de maneira furtiva, no caso. A pessoa vai entrar na sua máquina sem colocar uma senha, sem a sua autorização. Estou entendendo. Lembrando, adware tem a ver com publicidade, é um tipo de spyware. Keylogger captura teclas, é um tipo de spyware. O worm é o verme, se replica automaticamente, fica congestionando a rede, causando lentidão. Gabarito, letra E. Vamos para a próxima. Um programa de um sistema de autenticação de usuário descontente, um programador descontente com a empresa que trabalha incluiu no código uma forma de passar por cima da autenticação, autenticando o usuário de senha de forma programática. Ou seja, ele consegue invadir a máquina. Dessa forma, o programador criou um backdoor. Isso não é uma coisa permitida pela instituição. Veja que ele burlou. Ele passou por cima. Ele criou um backdoor. Gabarito, letra B de bravo. Ok? As outras alternativas também já foram faladas diversas vezes. Então, vamos para o próximo. Olha aí, curioso. Olha, curioso. Um usuário baixou e instalou em seu computador um suposto jogo erótico. Que viu em um site desconhecido. Galera, pornografia gratuita é altamente propensa à obtenção de vírus. Cuidado. Isso cai em prova, cara. Eu não posso nem pensar em pornografia. Ah, meu filho, mas me dá licença porque cai em prova. Então, o jogo era, na verdade, um software que passou a permitir remotamente o controle do computador do usuário. Esse permitiu remotamente o controle é um backdoor. Gabarito, letra E. Vejam que, se eu tivesse o cavalo de Troia aqui, poderia ser o cavalo de Troia. O cavalo de Troia vai extrair um backdoor.
Então, se ele coloca o cavalo de Troia, pelo fato de ter marcado jogo erótico e desse curioso considerar o jogo erótico como uma coisa boa e aparentemente inofensiva para a máquina, caracterizaria o cavalo de Troia. Mas como não tem a opção de cavalo de Troia, eu vou marcar a letra E. Legal? Não tem nada falando do vírus aí, porque o vírus tem a característica de necessitar ser executado, hospedeiro, o keylogger captura teclas, adware é anúncio, o ORM não precisa ser executado, fica se replicando. Então o gabarito ficou o quê? Letra E. E aí a gente vai lá para o Piauí e pega uma questão super atual falando sobre o ransomware. O ransomware é o que mais cai hoje em dia, gente. Um tipo de ataque que vem se popularizando é o chamado ransomware. Qual é a característica do ransomware? Criptografar arquivos da máquina do usuário para cobrar resgate. Não tem a ver com envio de e-mail falso, não combina ataques simultâneos a partir de várias máquinas infectadas. Isso poderia ser feito por uma botnet. Aqui poderia ser uma espécie de phishing, na letra A. Letra C, phishing scam, né? Phishing. O envio de determinadas mensagens a portas específicas procurando vulnerabilidades. Seria o port scan com N. Em cima é com M, trapaça. Aqui é com N, varredura. A quebra de senhas, através da combinação de todas as combinações possíveis, a gente chama de força bruta, é um tipo de ataque. Então, o gabarito aí, letra E. O sequestro de dados via criptografia, cobrando resgate. O resgate é a palavra-chave do ransomware. Então, letra E. Beleza? Galera, com isso, a gente fecha mais uma sequência de questões da Fundação Getúlio Vargas. Vamos que vamos! Valeu!